Técnico Ricardo Sapinto perde titulares e pode mudar o esquema para o jogo de sábado na Ilha do Retiro. Jogador que foi contratado e apresentado hoje já pode estrear nesse jogo. Enfim, muito problema também no futebol. Vamos falar da política cruzmaltina, que tem vários capítulos novos, e vamos falar também sobre uma crise interna na atual gestão. O patrimônio parece ter rachado com o presidente Alexandre Campelo. Essas e outras notícias do AVNews, como sempre, muito recheado, com muita informação para você. Se ligue, esse é o nosso papel, informar. Juízo de valor é seu. E quem vai sentar aqui do meu lado para assistir esse AVNews impecável é ela. Traz a pipoca, senta aqui. Vem, guitarrinha, o AVNews entra no ar agora. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Muito obrigado aos mais de 140 mil assinantes do canal que gostam e que curtem o nosso trabalho. Já não bastassem os problemas internos do Vasco, assuntos que realmente esgotam a paciência de muita gente e que nós vamos abordar num dos blocos aqui desse AVNews, o futebol está vivendo um problema sério no Vasco. Estamos aí há 10 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer, estamos numa colocação difícil no Z4 e precisamos voltar a pontuar. Sábado temos um jogo importante contra o Sport Clube do Recife na Ilha do Retiro às 4h30 da tarde. Ontem recebemos a informação de que Carlinhos, meia, era um desfalque com Covid-19. O Emerson Rocha confirmou isso hoje no BDG, no Bom Dia Gigante, e a nossa Mari Barata trouxe também a informação no Acorda Vascaínos, lá no canal AV+. Mas hoje mais 3 informações foram divulgadas, de que mais 3 jogadores estariam de fora. O Vasco faz os testes sempre 48 horas antes das partidas. E nesse caso vieram Miranda, que também nunca teve Covid, assim como Carlinhos, com sintomas, está confirmado, está com a Covid-19. Assim como Carlinhos vai ficar de fora do jogo de sábado e também do jogo da próxima quinta-feira contra o Fortaleza aqui em São Januário, jogo remarcado do primeiro turno. Vem aí 2 casos emblemáticos. Primeiro em relação a Leandro Castan. Castan, até o momento em que eu gravava esse vídeo, não havia nenhuma confirmação de que ele havia testado positivo. Vários companheiros de imprensa noticiaram, eu fui correr atrás e não havia essa confirmação. Porque Leandro Castan, a princípio, estaria num grupo de vários jogadores, porque todos são testados, em que os exames não tinham saído ainda e que por isso não havia confirmação do exame positivo. Se for positivo, Leandro Castan estará de fora sim, da partida de sábado contra o Sport, mas também do jogo da próxima quinta-feira contra o Fortaleza. Vai se tentar a recuperação do capitão para o jogo do dia 26, o primeiro jogo em Buenos Aires da perna da Sul-Americana. Mas pode ser que o exame tenha dado negativo. A gente não teve essa informação. O Vasco não confirma, o Vasco não divulga oficialmente e a gente fica com essa dúvida. Mas, a princípio, Leandro Castan também estará de fora. E o caso de Ribamar, que é um caso também emblemático. Jogador que já havia testado positivo há exames atrás. Só que eu fui argumentar e fui atrás de fontes que puderam me informar o seguinte: o Ribamar, ele teve o positivo, mas foi um PCR, que é o exame que é praticamente infalível. Só que, ao que parece, ele não adquiriu os anticorpos. E agora está confirmado. Ele teve positivo e também está com sintomas. Por isso também está fora. Há também uma outra informação, e aí é uma suposição, porque o zagueiro Luan, que não jogou ontem contra o Ceará, ele foi testado no dia seguinte, depois do jogo aqui no Rio de Janeiro entre Vasco e Palmeiras, e deu positivo para a Covid. É bom lembrarmos que Luan jogou contra o Vasco e circulou pelo clube, foi a vestiário, tirou foto no Colégio Vasco da Gama, e muita gente acredita que esse vírus possa ter vindo de São Paulo. Luan poderia já estar incubado com a Covid, jogou normalmente e na segunda-feira tanto é que testou positivo. É uma suposição, mas pode ter sido daí sim a origem desse surto da Covid, que deu há cerca de 2 semanas atrás, envolvendo Caio Tenório, Gabriel Peck e Riquelme e outros mais,
mas estava aparentemente controlado, mas volta agora com força total. E esse problema vai trazer uma complicação na montagem da equipe, que pode precipitar a estreia do zagueiro Jadson. Sim, Jadson, que está dando agora uma entrevista coletiva na Vasco TV, falou mais cedo ao Facebook oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, e nós vamos trazer aqui alguns depoimentos do Jadson. Amanhã de manhã, no Bom Dia Gigante, o JP Escofano vai trazer detalhes dessa entrevista que foi concedida pelo zagueiro Jadson, o novo reforço do Vasco da Gama. Então nós vamos à primeira pergunta ao zagueiro Jadson sobre a questão que envolve os objetivos dele no Vasco. Quais são os seus objetivos, Jadson? Queria deixar um legado, né? Quero atingir os objetivos planeados pelo Vasco. A gente está agora numa fase muito boa na Sul-Americana. E no Brasileiro pretendo regressar logo às vitórias para sair dessa posição incômoda, porque nós temos um grupo bom, um grupo de jogadores de muita qualidade. E a posição que nós estamos não condiz com a força do nosso elenco. Ele, por exemplo, vai estar brigando pela titularidade e a gente vai falar já já. E ele fala sobre essa briga que vai acontecer na zaga. São jogadores de muita qualidade, né? Chego para ser mais um, chego para brigar, ajudar o Vasco. E creio que vai ser uma disputa sadia. E o Mister vai colocar para jogar quem ele achar que está melhor no momento. E isso só tem o Vasco a ganhar. Jogador que está há muito tempo na Europa, jogou no América do Rio de Janeiro, jogou no Bom Sucesso e foi para a Europa há mais de 5 anos, joga lá. Ele fala sobre o amadurecimento que teve jogando no velho continente. Sim, eu saí muito jovem daqui do Brasil, né? Aprendi bastante. Costumo dizer que a minha carreira de verdade foi lá, aprendi bastante coisas. É, creio que eu volto mais maduro, evoluir e estou aqui para ajudar e o que for preciso, Vasco. E para concluir, ele fala sobre a relação com o Ricardo Sapinto, que é o treinador que pediu a sua contratação, que já o conhecia de Portugal. Foi bom, a gente já se conhecia, já acompanhava o trabalho dele, ele já acompanhava o meu, já me conhecia. E então foi um papo bem bacana, ele me falou do que ele esperava de mim e estou pronto para ajudar. Bom, o time? Bom, na zaga pode haver uma modificação do esquema. O 3-5-2, 2 titulares caíram, Miranda e Leandro Castan. Sobrou o Ricardo Graça. Pode voltar o 4-4-2. Não acredito em 3 zagueiros. E aí você tem, além do Jadson, que pode estrear, pode ter a sua estreia precipitada, você tem Marcelo Alves, zagueiro que até vinha agradando o Sapinto, mas pegou também a Covid há algumas semanas atrás. O Erley, que pode voltar, e também Ulisses. Nesse caso, até pela questão do entrosamento, Marcelo Alves e o Erley já atuaram junto com o Ricardo Graça. Tem mais possibilidades. Jadson, talvez por mais experiência, por também ser mais jogado, vinha, é claro, parado não vinha jogando, mas vinha treinando há algum tempo em Portugal, pode ser, mas a questão do entrosamento pode pesar também. A não ser que Ricardo Sapinto acredite muito no jogador, e aí sim, o Jadson pode entrar. E aí com 4-4-2, teria a alternativa de mais um jogador no meio de campo, talvez 3 volantes, com Cologil e Andrei, que a princípio um dos dois poderia sair, talvez ganhem uma sobrevida, e aí mais um meia, que pode ser também Juninho, jogando com 3 volantes ao invés de 3 zagueiros, com Benítez um pouco mais avançado e Gustavo Torres, esse sim, favoritaço a começar a partida do próximo sábado ao lado de Germancano, na Ilha do Retiro contra o Sport. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não baixou? Olha, eu vou trazer uma novidade para você que você vai adorar. Lembra que eu falei que a OneFootball, com layout novo, estava agora também com a gratuidade do futebol alemão, das transmissões da Bundesliga? Pois bem, agora você poderá ver no aplicativo da OneFootball Neymar e Companhia Limitada. É isso mesmo. A OneFootball agora tem os direitos também de transmissão gratuitamente para você do campeonato francês. É isso mesmo. Já a partir de agora, dessa semana, o campeonato francês pode estar na palma da sua mão. Vá aqui na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo da OneFootball gratuitamente e você vai ter muita informação, um layout lindo e as transmissões 0800 de 2 dos campeonatos mais importantes do futebol europeu, a Bundesliga e a Liga 1 da França. É isso aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos, e agora, transmitindo o futebol francês para você. E não bastasse esse monte de problema envolvendo parte médica, da Covid, enfim, e do time não estar jogando bem,
há uma preocupação e uma crítica muito grande pelo trabalho físico. O time do Vasco não anda bem fisicamente, isso é bastante claro. Um time que não consegue suportar a pressão de 90 minutos. O Vasco tem um novo preparador físico. A gente chegou a informar aqui ontem o Miguel Moreira, que hoje, como nós falamos também ontem, deu uma entrevista à Vasco TV falando da condição física e do trabalho do grupo. Você está vendo aí imagens do trabalho que vem sendo feito, desenvolvido, para a melhoria da condição física do Vasco da Gama. E vamos então reproduzir duas falas do preparador físico Miguel Moreira do Vasco da Gama. Primeiro, ele fala como está sendo trabalhar sem tempo, já que são muitas viagens, somente recuperação dos atletas. O que tem sido feito para melhorar a condição física do Vasco, Miguel? Bem, nesta altura devemos aproveitar todos estes períodos, como foi esta semana, que é uma semana que nos possibilita treinar mais um pouco, em que o foco não é só o período de recuperação, de recovery, é também o facto de podermos incrementar, adicionar um pouco mais de melhoria daquilo que são as nossas exigências físicas e fisiológicas. Nesta altura, aquilo que me parece mais importante é dotar o jogador para que ele tenha ferramentas, para que ele consiga recuperar mais rapidamente daquilo que são os esforços intermitentes do jogo, ou seja, os esforços explosivos. Nesta altura o nosso foco é esse. Porquê? Porque pela nossa forma de jogar, pela nossa ideia de jogo, que é uma forma de jogar em que proporcionamos ou queremos proporcionar grande agressividade, grande intensidade, grande pressão, o atleta tem, na nossa opinião, uma necessidade maior de conseguir recuperar mais rapidamente desses esforços para que o consiga repetir novamente também no jogo. E esse é o nosso principal foco neste momento, quando temos estas semanas um pouco mais normais, um pouco mais longas, se quisermos chamar assim, para treinarmos esse tipo de capacidade física. E a pergunta que todo torcedor quer saber: em que estágio ele encontrou o grupo e em quanto tempo pode haver a melhora de rendimento? De uma maneira geral, aquilo que eu encontrei aqui é o seguinte: o atleta aqui joga com menos intensidade do que nós jogamos na Europa. Okay? Tem uma necessidade maior de recuperar dos esforços de alta intensidade, daí o trabalho que eu disse anteriormente, que era o foco do nosso trabalho. A adaptação é sempre uma questão muito importante, porque nós não podemos pensar que nós iniciaremos o nosso trabalho e passado uma semana os jogadores vão ter melhorias físicas, ok? Isso não acontece, não respeita aos princípios daquilo que são os princípios gerais do treino desportivo e, portanto, esse período requer sempre um tempo que corresponde mais ou menos 4, 5, 6 semanas até que começamos a ver as primeiras adaptações físicas e fisiológicas dos atletas. E é nesse ponto que nós trabalhamos. Há também aqui um fator que me parece que nós na Europa estamos a valorizar um pouco mais e não se valoriza tanto aqui no Brasil, que é a técnica de corrida e as vantagens com que nós podemos tirar de desenvolver a técnica de corrida, não só na mobilidade, mas fundamentalmente na eficiência daquilo que é a ação motor, ou seja, conseguir ser mais rápido e gastando menos energia. E o Vasco precisa melhorar, precisa correr, porque vai pegar um adversário que está melhor na tabela, mas também está num momento conturbado, perdendo jogadores, mas quer vencer o Vasco, que é o Sport Clube do Recife. Vamos até Recife, mais uma vez. Companheiro Fernando Castro, do Diário de Pernambuco, vai nos contar todas as informações de hoje, da quinta-feira. Amanhã ele estará aqui também, falando do Sport Recife para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Venha de Recife, da belíssima Recife, de Pernambuco. Venha, Fernando! Boa noite, Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. Fernando Castro, repórter do Diário de Pernambuco. Estou aqui de volta para falar um pouco mais sobre o Sport, que está nos últimos preparativos para receber o Vasco, neste sábado na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, em um confronto importantíssimo, visto pela comissão técnica por conta da proximidade das equipes na tabela. Tendo em vista isso, o Sport deve ter mudanças no time titular. Durante a semana, Jair Ventura recebeu novas opções do elenco. Foi o caso dos atacantes Marquinhos e Leandro Bácia, que desfalcaram a equipe no último confronto e voltaram a treinar e estão disponíveis para o jogo. Com esses retornos, o Sport deve ter mudanças também no esquema tático.
Isso porque contra o Ceará, Jair Ventura optou por uma formação com 3 zagueiros, o que não deve acontecer contra o Vasco, até pela necessidade de vitória. Assim, com apenas 2 zagueiros, o Sport deve ter de volta atacantes de ofício, coisa que não aconteceu na última rodada. Além dessas mudanças, o lateral direito e capitão Patrick está de volta ao time, depois de ter cumprido suspensão, e por outro lado, o goleiro titular Luan Poli desfalca o time pelo mesmo motivo, recebeu o 3º cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão. Assim, o goleiro Maílson, da base, bastante questionado por parte da torcida, inclusive ele começou a temporada como titular e perdeu a posição já sob o comando de Jair Ventura, deve assumir a posição. O jogo de sábado vai ser arbitrado por um superstar. Eu posso dizer que Éber Roberto Lopes, da Federação Catarinense, é um superstar. Ele ontem completou 500 jogos por competições da CBF, no VAR, no jogo entre Palmeiras e Ceará. Éber Roberto Lopes, que inclusive não poderia deixar de ser, esteve numa polêmica, num pênalti marcado para o Ceará e que acabou voltando atrás. É um árbitro que tem muito currículo. São 26 finais estaduais, são 10 finais nacionais, 5 finais internacionais, 9 torneios internacionais, 45 jogos arbitrados da Copa do Brasil, 48 pela Libertadores, 103 jogos internacionais ao todo. Mas é um árbitro que vai ser auxiliado pelo Johnny Barros de Oliveira e pelo Thiago Americano Lebes, que também se envolve em muitas polêmicas. Apitou 2 jogos do Vasco nesse campeonato. Na verdade, participou de 2 jogos, um pelo VAR e outro como árbitro. Como VAR, até foi muito bom. Foi justo, inclusive, no jogo Santos e Vasco da Gama, em que os 2 gols do Vasco tiveram que passar pela análise do VAR. O primeiro do Felipe Baixo, você deve se lembrar daquele que ele deu uma puxeta, e depois o pênalti convertido por Germancano. Mas, para não fugir de uma polêmica, Éber Roberto Lopes sempre tem problema em relação ao Vasco da Gama, e há um histórico. O Vasco jogou contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro e perdeu 2-1, 2 gols de Renato Kaiser. Mas teve um gol anulado no final de Germancano, em que o VAR, na verdade, deu a dica para o Éber Roberto Lopes para voltar de uma possível mão de Germancano. E no passado, aconteceram alguns aspectos muito relacionados ao Vasco. Em 2003, Armando Marques, que era o diretor de arbitragem da CBF, colocou na geladeira Éber Roberto Lopes por um jogo entre Vasco da Gama e Internacional. O Internacional teve um pênalti a favor e o Armando Marques, além de achar que o pênalti foi muito mal marcado, achou a postura do Éber muito arrogante, foi o que ele disse à época. E logo depois, pouco tempo depois, ele acabou suspenso por 30 dias por uma arbitragem no jogo Vasco da Gama e Goiás de novo, em que ele teria falado palavras de baixo calão para Marcelinho Carioca, que foram identificadas pela leitura labial da televisão. Aquilo ali lhe custou uma punição de 30 dias. Portanto, gente, é um árbitro que pode ter 500 jogos com o escudo da CBF, ser muito reconhecido, com várias finais, mas olha, contra o Vasco é sempre problema. E a gente espera, porque tudo que o Vasco tem nesse momento é problema. A gente não precisa de mais um. E atenção, hein? A 1xBet sempre trazendo promoção para você. Semana que vem a gente vai ter o sorteio, ainda dá tempo. Faça o seu cadastro. No primeiro comentário aqui, o link da 1xBet, você entra lá, faz um depósito de R$25, printa, manda para vascaínosatencão@gmail.com e semana que vem a gente vai fazer o sorteio de produtos oficiais, camisas de treino, camisas de concentração. Você vai participar sim dessa promoção da 1xBet. E também continue fazendo a sua aposta. Palavra promocional, Vascaínos. Você bota um dinheiro, ele dobra. E você que faz a sua primeira aposta, se você perder, tem um retorno de até R$10. É isso, 1xBet fazendo promoções e ajudando a você a ganhar presentes e dinheiro. Vamos então falar desse assunto que a gente não gosta muito de falar, mas é obrigado em função de ser o epicentro da notícia cruzmaltina. Que pena. A questão política do clube. Bom, você está vendo aí algumas fotos de centenas de torcedores que foram hoje à porta de São Januário, estiveram à tarde no clube para a manifestação em solidariedade ao candidato Luiz Roberto Levenciano, que entrou com um recurso junto ao STJ para validar o pleito do último sábado, dia 7. Os torcedores querendo Luiz Roberto Levenciano como presidente do Vasco da Gama. Leven, que se considera presidente eleito,
protocolou. Você está vendo uma foto aí, aliás, fotos, com a carta de renúncia referente ao pleito de sábado. Ele está fora do pleito de sábado, não quer saber, não referenda e não reconhece esse pleito de sábado como sendo um pleito legítimo. Além dele, também o candidato Sérgio Frias, que foi um dos candidatos da última eleição do dia 7, também, você vê aí a foto, protocolou também na secretaria do clube que está fora da eleição. Enquanto isso, foi convocada a eleição para o sábado. Você está vendo aí, a Assembleia Geral foi chamada, assinado esse documento por Faués Xerene Jassus, o polêmico Mussa. São passadas nessa documentação todas as orientações para o voto. Toda a eleição será virtual de 9 às 10 da noite, na sede do Calabouço. Se você não for votar virtualmente, amanhã até às 10 horas da manhã, você pode fazer o seu pré-cadastro. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para rolar. Esperam-se novos capítulos dessa enorme queda de braço. Levem e o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, entraram, é claro, separadamente, com um pedido de reconsideração da liminar do STJ, que suspendeu os efeitos da eleição do último sábado. Bom, nós vamos ouvir um especialista, alguém que é ligado na área e que pode nos discorrer sobre o tema. Dr. João Lopes, querido Dr. João Lopes, cabeça do Grupo Viriato, que é um dos mais importantes grupos de vários trabalhos importantes, área jurídica, imobiliária, contábil, está aqui desde o início do canal. E o Dr. João Lopes fez questão de nos passar um áudio, porque eu perguntei a ele, qual é a situação hoje da eleição do Vasco? Valeu a do sábado passado? Vale a justiça? Essa eleição agora vai valer do próximo sábado? Qual é o fim dessa história? O Dr. João Lopes nos conta a opinião dele e, principalmente, o seu embasamento jurídico. Breve resumo sobre a questão jurídica das eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama. Existe hoje uma decisão de forma liminar, onde o presidente do STJ, Dr. Humberto Martins, considerou nulo o despacho do desembargador Camilo Ribeiro, que havia determinado que a eleição concorresse de forma presencial no sábado próximo passado. Essa decisão do STJ determinou que fosse feita uma eleição de forma online no próximo dia 14 de novembro, o que tornaria nula a votação ocorrida naquele dia 7 de novembro. Ponto. Essa decisão pode ser revertida, mesmo que sendo uma decisão do presidente do STJ, ela pode ser revertida através do colegiado ou até mesmo do próprio presidente, desde que seja julgado a questão do mérito da mesma. Ela for revertida, a justiça vai precisar avaliar de como ela ocorreu e se ela ocorreu de forma correta, já que houve indícios de que após o recebimento da decisão, no último sábado, algumas chapas saíram do local de votação por considerarem que a partir daquele momento não havia mais a condição de continuidade da própria eleição. Essa é uma outra decisão, uma outra discussão que será discutida oportunamente. Hoje, essa decisão ainda está para ser julgada, já que isso foi feito no plantão judiciário pelo presidente do STJ. Todas as decisões do plantão precisam ser distribuídas para o ministro relator reavaliar o caso. Nesse momento, a decisão está em trânsito entre o plantão e o gabinete do ministro relator. Esse processo não costuma demorar, mas devido a uma situação que nós tivemos no STJ, de que um hacker, de uma certa forma, se apropriou do sistema, do programa do STJ, todo o processo hoje se encontra muito lento. Todos os processos se encontram muito lentos. Essa é a realidade. Existe hoje uma situação também de que um dos candidatos, Dr. Levinciano, protocolou um agravo contra essa decisão e se encontra hoje, no STJ, protocolado esse recurso para ser levado a julgamento, para ser distribuído, para ser levado a julgamento através de uma distribuição e ser analisado por um ministro que venha receber esse caso, que venha receber esse agravo, esse tipo de recurso que foi feito pelo Dr. Levinciano.
A princípio seria esse o único recurso que temos notícia, que foi dada entrada por alguém ligado ao Vasco da Gama. O interesse dele é que essas eleições que serão agora dia 14 não sejam levadas adiante e sejam dadas como válidas as eleições que foram feitas no dia 7 de novembro. Em suma, hoje existe uma discussão, uma briga muito grande. Não há hoje uma decisão judicial categórica nem de um lado nem de outro, e pelo que eu vejo vai demorar um pouco a se ter uma decisão final sobre essa situação de eleições. Não vejo em momento algum uma tranquilidade para o Clube Vasco da Gama, pelo menos no campo jurídico, pois várias decisões judiciais ainda serão dadas, vários recursos ainda serão colocados, vários agravos a essas decisões ainda serão apresentados, tanto de um lado como do outro. Infelizmente, ainda tem muita água para rolar no aspecto jurídico. Os advogados têm muito trabalho a prestar a essas eleições. Obrigado. Mas a questão política do Vasco está respingando internamente na gestão do clube. Você tem o card passando aqui em cima do Bom Dia Gigante de hoje, em que o Emerson Rocha informou em primeira mão que o diretor de patrimônios do Vasco, Paulo Alves, estava sendo afastado pelo presidente Alexandre Campelo. Segundo informações, Campelo não teria ficado satisfeito com o trabalho de Paulo Alves, principalmente na questão da eleição, da elaboração de todo o processo eletivo. A Justiça deu ok no dia 6 à noite para que o processo no sábado acontecesse e estava tudo pronto. Muita gente contestou essa decisão. Você está vendo aí, inclusive, 2 prints, porque esses prints são importantes. Do vice-presidente Remo do Vasco, Horácio Cortinha Gilberto. Ele dizendo claramente que teve traíra, que não apoiou o presidente Alexandre Campelo. E depois faz um post dizendo: um traíra já foi embora. E o único que foi demitido foi o diretor de patrimônio, Paulo Alves. Eu fui até o VP de patrimônio, André Afonso, que hoje saiu do Vasco. Ele pediu licença de 15 a 20 dias. Procurei o André Afonso. Ele não quis falar muito. Disse que realmente entrou em contato com o presidente Alexandre Campelo e preferiu pedir uma licença. O presidente pediu para que ele reconsiderasse, ele disse que tinha uma viagem marcada e que voltaria para conversar. Mas não ficou satisfeito. Ele não quis me dizer isso, mas não ficou satisfeito. Afinal, o Paulo Alves é um subordinado dele, alguém em quem ele confia tanto e que foi demitido pelo presidente Alexandre Campelo sem que ele fosse também consultado. Afinal, é o chefe da pasta. Não se sentiu confortável, se sentiu também como se fosse acobertar um teoricamente traidor para alguns da gestão Alexandre Campelo. A situação muito difícil, muito complicada. E eu fui até o Paulo Alves, diretor de patrimônio do Vasco, e fui procurar para saber qual era a opinião dele. Ele relutou muito. É muito vascaíno, gosta muito do clube, está no clube há algum tempo e para muitos estava ali porque já vem desde gestões antigas, principalmente da gestão do presidente Eurico Miranda. E isso foi uma gota d'água. Para muitos que estão ao lado do presidente Alexandre Campelo, essas pessoas foram fundamentais para que a eleição saísse normal no sábado, quando não deveria, como se elas já estivessem sabendo que ia acontecer essa liminar. Se defende o Paulo Alves deixando bastante claro. Primeiro foi um pedido do próprio presidente para que se agilizasse e se cumprisse o rito judicial. E depois a questão envolvia planejamento. Já era algo muito planejado. Mas depois o Paulo Alves reconsiderou e resolveu me mandar esse áudio. Ele fala sobre a sua saída e sobre essa questão da eleição, que acabou fomentando a sua demissão do clube. Ô Flávio, vou acabar repetindo um pouco as palavras do André Afonso, vice-presidente de patrimônio. Na verdade, a gente começou esse trabalho de eleições há umas 3 semanas, não foi de agora, já tem umas 3 semanas, onde a gente criou um grupo de trabalho, patrimônio, secretaria, segurança, todas as áreas envolvidas na eleição. E trabalhamos nas últimas 3 semanas.
depois teve a decisão de que seria dia 14, aí acabamos relaxando um pouquinho. Aí depois, na sexta-feira, tivemos a decisão de que teria que fazer a eleição naquele dia. Então as pessoas chaves foram solicitadas para voltar a São Januário. Campelo determinou que tudo corresse de forma correta. E assim fizemos. Tem que parabenizar aí as pessoas envolvidas, né? Patrimônio, secretaria e etc. Porque, cara, recebeu muitos elogios, falaram que foi uma das eleições mais tranquilas, né? No sentido de operação, né? Cara, isso me orgulha muito, saber que deu tudo certo, graças a Deus. Agora, cara, não é momento de ficar alimentando discórdia, arrumando confusão. Acho que nós estamos num momento delicado. A gente precisa de paz política, né? Quem assumir o Vasco no ano que vem precisa de paz, coisa que essa administração não teve. Aí o que tem que ser exaltado, cara, são as melhorias que tivemos, cara. Tivemos melhoria nos processos, né? O financeiro se reestruturou muito bem. A gente teve entrega de CT de Caxias. Tivemos o colégio. Então, cara, eu acho que é isso que tem que ser exaltado. Torcer agora para tudo dar certo, né? E a próxima gestão poder trabalhar de forma tranquila, né? E torcer para que o Vasco consiga ganhar muitos títulos, muitas alegrias. E vamos que vamos. Tamo junto, tá bom, meu cara? Abraço. Um argumento que foi usado tanto pelo André Afonso como também pelo Paulo Alves é de que se um teria que sair do patrimônio, todos deveriam sair. A secretaria que ficou imprimindo fichas durante a madrugada toda, o pessoal da segurança que deu a condição do pleito acontecer e de que tudo fosse normal, serviços gerais, todos aqueles que fizeram tudo dentro do ginásio. Há um tapete que cobriu o chão do ginásio que demoraria 15 horas e que em 2 horas estava posto, cadeiras, mesas, muitos elogios, que a eleição transcorreu normalmente, com toda a segurança, sem problema algum. Mesmo assim, o presidente tomou essa postura. Nós procuramos o presidente Alexandre Campelo para saber dele, procuramos também a assessoria de comunicação do Vasco da presidência para ter alguma posição do presidente Alexandre Campelo. E o canal está aberto. Se o presidente quiser se posicionar sobre essa questão, mas na verdade ficou uma rusga. Certo é que o presidente ouviu algumas pessoas, acreditou na palavra dessas pessoas, mas parece que o tiro saiu pela culatra, porque não pegou bem e ele pode perder, inclusive, outros dirigentes, outras pessoas de dentro do clube nesse final de gestão, porque essa situação não soou bem para muitos deles. E para terminar esse AVNews, vamos a algumas informações. Ontem, muitos assinantes, e eu quero agradecer a todos, mandaram mensagem falando sobre a questão da lista da Sul-Americana, me lembrando realmente do nome do Guilherme Parede como jogador atacante que deve sair para a entrada do Gustavo Torres. Não deve fugir disso mesmo, foi o que eu pude apurar hoje. Deve sair Breno da lista para a entrada de Jadson, zagueiro. Posição por posição. Sair Ramon, lateral esquerdo, que não vai jogar mais esse ano, para a entrada de Léo Matos. E na frente sai o Guilherme Parede e entra o Gustavo Torres, o colombiano. O Vasco tem até o dia 25, 3 dias antes, 21, 20 no máximo, para fazer a entrega da nova lista. 72 horas, como nós informamos ontem no AVNews, segundo o regulamento. E deve fazê-lo, se não fizer, até antes. O Sub-20 e o Sub-17 do Vasco não jogam nesse final de semana. Olha, é raro dar uma notícia, porque a molecada vem numa batida fenomenal. O Sub-17 do Vasco se prepara agora para enfrentar o Fluminense. Jogo importante, primeiro jogo na casa do Fluminense, segundo jogo na casa do Vasco, lá em Austin, lá no campo que o Vasco manda os seus jogos, do Arte Sul. E o Sub-20 enfrenta o Avaí. Primeiro jogo, vitória ontem por 1-0, gol do Arthur de falta. Segundo jogo vai acontecer na próxima semana,
aqui no Rio de Janeiro. Bom descanso aos meninos e bons jogos, boas decisões a partir da semana que vem. Bom, quem vai dar o recado agora é o Ricardo Rocha, o grande capitão do tricampeonato do Vasco, xerife Ricardo Rocha, que é embaixador da Leão Esportes. Preste atenção, hein? Peneira da Leão Esportes pode levar você para estudar e jogar nos Estados Unidos. O Ricardo Rocha tem a dica para você e você vai ver também o folder, o flyer, aonde tem a indicação. Telefone do Rio de Janeiro, 021. Manda o recado, Ricardo. Fala galera, quem fala é o Ricardo Rocha. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e dizer da seletiva, né, dia 21 de novembro, às 8 da manhã, a seletiva da Leão Esportes, né? É você que quer concretizar o sonho de uns dias jogar nos Estados Unidos, participe dessa seletiva, tá? Vou passar o número para vocês, tá? Vai ser muito legal, dia 21 de novembro, 964920902, 964920902, tá? Estou esperando vocês lá. Valeu, gente! É isso aí. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica. E quem dá o recado da CG com as promoções é ele. Fala, Cristiano! Boa noite, amigos e assinantes do canal Atenção Vascaíno. Eu sou Cristiano Gonçalves. Venho aqui passar para vocês a promoção relâmpago da Black Friday da CG Segurança Eletrônica. Todos os nossos equipamentos em até 12 vezes sem juros para todos vocês que aprovarem nossos orçamentos e dizer que conheceu a empresa CG Segurança Eletrônica pelo canal Atenção Vascaínos. Tudo em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito ou em até 15% de desconto à vista, com todos os materiais e instalações incluídas. Isso vale para todo o mês de novembro. Então não deixe de clicarem lá no nosso site www.cgsegurançaeletronica.com ou nos nossos telefones 2847996 ou 972398454. Fale direto comigo. Abraço, Flávio! Quero mandar 2 abraços muito especiais. Ele me disse ontem que está sempre ligado nos vídeos do canal Atenção Vascaínos. Ele está aqui em cima, ó. É o meu vizinho aqui em cima, no meu prédio. Querido Domingos, grande vascaíno. Foi o primeiro a me dar uma máscara do Vasco. Ainda não era fabricada pelo clube, ele me deu uma máscara do Vasco. E eu recebi uma mensagem da filha dele, a Dani, que está com um time de futsal feminino com o Vasco, sendo o Vasco o representante. Recebeu essa doação do Vasco, do nome, e o time de futebol feminino do Vasco da Gama vai disputar competições e a Dani estará lá. Falei para ela, manda resultado, manda informação, que aqui a gente adora divulgar tudo que for relacionado ao futebol e aos esportes do Vasco da Gama. Um grande beijo e muita sorte. É isso, turma. Um ótimo final de quinta-feira para todos vocês, uma ótima sexta-feira. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com JP Escofano. E eu volto à noite no Avenews para a gente esquentar o jogo de sábado, 4h30 da tarde. Ilha do Retiro, Esporte Clube do Recife e Vasco da Gama. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!